Eu sou filho do seu Mário Rodrigues Leite. Meu pai faleceu esse ano, né? Faleceu em fevereiro. Aliás, curioso, né? Meu pai faleceu exatamente no mesmo dia que ele nasceu. No dia que ele estava completando 93 anos, ele faleceu agora em fevereiro. Cara, o meu pai, Fica tranquilo. ele é certamente a pessoa mais importante que eu tive na minha vida, porque eu não conheci ninguém tão reto, tão ético, tão honesto como meu pai. Oi pessoal, tudo bem? Quebrando um protocolo um pouquinho hoje, estou gravando esse vídeo porque o episódio com o Milton Leite é muito sobre o seu Mário, a honestidade, a vida desse homem, né, que foi o pai do Milton Leite, mas durante a semana pós-gravação do episódio do podcast, a família do Milton teve a triste notícia do falecimento da mãe dele, a dona Nelly Quito Leite. Então esse podcast é sobre paternidade, a gente vai falar muito sobre o seu Mário, mas eu precisava gravar esse vídeo aqui e dizer que essa história e esse podcast de hoje também é uma grandíssima homenagem à dona Nelly. Se não fosse ela e o seu Mário, não existiriam Na Batida do Milton, não existiria toda essa família linda que ele vai contar e mostrar pra gente. Então aqui meus sentimentos para toda a família, pro Milton, pra Thalita, a filha dele, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, uma amiga, e enfim, para todos. E que fique aqui a honra e a homenagem para essa mulher e esse homem, né? Seu Mário e a dona Nelly, responsáveis por essa família. Fala galera, em nome dos pais, em nome dos filhos, tá começando mais um Pai de Quem. Aqui o propósito é falar sobre paternidade, trocar ideia. Você pode participar também com a sua paternidade, a minha, mas principalmente a do convidado. Vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí, ajuda a gente, curte, né? Aperta o botãozinho aí de curtida, espalha se você achar que esse conteúdo é legal. Manda aí para os outros pais ou para os outros filhos que você conhece, porque no final de contas todos nós somos filhos. Bom, meu convidado de hoje dispensa apresentações, mas eu vou só falar assim, eu vou tentar imitar ele. Que beleza! São muitos os jargões. São muitos. Milton, primeiro, obrigado por você ter vindo aqui, é um prazer. Eu trabalho com esporte há muito tempo, então eu sou fã de muita coisa e eu acho que a sua forma de narração mudou muito e ajudou muito a ser o jornalista que eu sou hoje, sabe? Assim, eu acredito muito nessa coisa mais descontraída. É lógico, na hora que tem que falar sério. Mas eu queria te agradecer por você estar aqui. E é muito louco porque você está aqui por conta também de uma filha, né? Exatamente. Eu trabalhei muito tempo com a Thalita. Um beijo, Thalita. Obrigado por fazer esse intermédio. Então, obrigado por você estar aqui. Eu sempre começo perguntando pai de quem a pessoa é. Mas eu vou aproveitar porque acho que você é o primeiro avô que eu tenho aqui. Exatamente. Então, as filhas que me perdoem. Mas eu vou começar. Avô de quem é o Milton Leite? Bom, eu sou avô de duas crianças incríveis. O mais velho é o Ângelo, que tem 10 anos, né? Fez 10 anos há pouco tempo. E a Serena, que é a mais novinha, que fez 5. Então são 2 netos que eu tenho das minhas filhas, né? Que eu tenho 4 filhas, na verdade. Eu tenho a Thalita, que você já citou, que não tem filhos. Tenho a Clara, que é mãe da Serena. Tenho a Gabriela, que é mãe do Ângelo. E adotei uma 4ª filha no meu segundo casamento, que é a Laura, que hoje mora na Irlanda e tal, que na verdade é minha enteada, né? Mas que eu trato como filho. Bom, apresentou aí, tem uma mulherada. Uma mulherada e o Angelão aí. E o Ângelo, eu e ele segurando a onda. Milton, o quanto a sua profissão tá ligada à sua paternidade? Você foi pai muito novo, né? Muito novo. Eu com 20 anos, a Thalita nasceu, que é a minha mais velha, né? E eu com 23, pouquinho mais de 23 anos, eu já era pai de 3, né? Então eu fui pai muito novo e numa fase da vida em que você ainda está se firmando em algumas coisas, né? Sobretudo a profissão. Então eu ainda estudava quando a Thalita nasceu, ainda estava na faculdade. Depois veio uma atrás da outra e foi muito difícil o começo, porque eu ainda morava no interior, trabalhava no interior, onde os salários são menores, o trabalho é maior, enfim. Eu cheguei a ter, sim, 3 empregos, um freela para poder sustentar aquele começo de vida com as crianças, né? Então, na verdade, a minha paternidade está efetivamente muito ligada ao meu trabalho em função de eu ter que trabalhar muito naqueles primeiros anos para conseguir sustentar tudo aquilo, né? Provavelmente já era um sonho trabalhar com jornalismo, narração, enfim, esporte, mas talvez essa coisa de responsabilidade com 3 filhas
fez você ser mais aguerrido ainda? Do tipo, não, isso aqui eu vou ter que, né, preciso sustentar essas 3 meninas. Na verdade, nem era narração ainda, era jornalismo geral, enfim. Eu fui ser jornalista porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu queria trabalhar escrevendo, já que eu não tinha talento para ser escritor. Não tinha um narrador ali no começo? Não. Que loucura. O narrador foi aparecer bem depois e meio que por acaso, na verdade, né? Eu fui trabalhar em jornal primeiro, lá no Jornal de Jundiaí, depois comecei a fazer uma rádio que era do mesmo grupo. Essa rádio acabou me trazendo para São Paulo, enfim. E aí a televisão surgiu, sei lá, 10, 12 anos depois que eu já era profissional de jornalismo. E naquele começo eu tive que... A dedicação ao trabalho foi tanta porque eu tinha boquinhas ali para alimentar, né? Eu tinha que sustentar aquela turma. Então, como eu te disse, eu cheguei a ter 3 empregos. Eu trabalhava na rádio, trabalhava no jornal, fazia um jornalzinho para uma associação comercial, fazia freelas para o departamento comercial, enfim. Era uma loucura a minha vida, pelo menos naqueles 6, 7 primeiros anos em que eu fui pai. Então, você não foi pai... narrador, Milton Leite. Não. Quer dizer, eu virei quando as minhas filhas já eram adolescentes, Sim. né? Então, depois que vem a narração esportiva. Eu tava... A Thalita, parceria, né? Mandou aqui um prefácio, Longa Travessia. E é muito legal que eu li, né? Que você começa falando assim, estou grávida. E o quanto essa frase te congelou. Eu queria que você falasse, Milton, a sua sensação na época que isso aconteceu. Porque a gente tem muitos pais jovens, né? Muitos garotos que recebem essa notícia, muitos garotos que encaram de uma forma positiva, mas muitos que não. Como é que foi pro Milton Leite aos 20 anos? Que você 20 anos. Como é que foi receber essa frase? Na verdade, Bruno, a gente era namorado, não era casado ainda, né? Quando a minha primeira mulher engravidou da Thalita. E você sabe que naquele momento eu ainda estava na faculdade, eu estava começando a trabalhar em jornal, eu estava acho que no 2º ano da faculdade, começando a trabalhar lá em jornal em Jundiaí, quando veio essa notícia, e muita gente chegou para mim e falou, pô, por que sua namorada não faz um aborto? Por que vocês não tiram? Por que isso... E desde o começo eu tinha certeza que eu não podia fazer aquilo, né? Que eu não podia fazer aquilo, que a pessoa que a gente tinha gerado ali seria uma pessoa importante, como de fato é na minha vida. Então eu nunca me passou pela cabeça qualquer situação dessa. Mas te dá um nó na cabeça, né? Porque você está começando carreira, está fazendo faculdade ainda, você só tem 20 anos, você não conhece nada. E eu estou falando de uma época, isso já tem 45 anos, né? Eu estou falando de uma época em que a gente tinha muito menos informação, que os pais não tinham a liberdade que a gente como pai tem hoje, né? Que a nossa geração, digamos assim. Então nos falava sobre isso, nos conversava sobre métodos de exatamente. Então era uma época muito difícil e você acaba se surpreendendo e aquilo mexe com a sua vida, porque você tem que trabalhar mais, você tem que pensar se vale a pena continuar a faculdade, se não, enfim. Então é uma decisão difícil, penosa, mas em nenhum momento eu hesitei de que as minhas filhas teriam que nascer, crescer e eu teria que fazer o possível para que elas fossem bem cuidadas. Eu, às vezes, falo assim, até conhecendo outras histórias, né, de outros pais que vieram aqui, acho que também passa por mim um pouco isso. Parece que quanto mais você assume a paternidade, mais aquilo retorna para você. Às vezes não é imediato, é aquele investimento a longo prazo, mas parece que quanto mais você honra a paternidade, né, honra essa... Parece que as coisas vão se encaminhando, né? Como você falou, você era ali um estudante, começando a vida, de repente 1, 2, 3 filhas, e o retorno que isso tudo voltou. Ô, Bruno, você sabe que até antes de ser avô, eu me recriminava muito. Porque eu achava que eu não tinha estado ao lado das minhas filhas quando elas eram pequenininhas. E eu tô vendo como isso é importante com os meus netos. Porque com os meus netos eu tô tendo essa chance, porque a vida tá muito mais tranquila, porque eu tenho muito mais condições e então eu vou buscar na escola, eu levo na escola, eu vou nas atividades, toda festinha de fim de ano eu tô lá, toda festinha junina na escola eu tô lá. E muitas dessas coisas eu perdi com as minhas filhas, porque eu estava trabalhando. Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de sábado, de domingo, de feriado, enfim, né? Eu não tinha muita folga. E eu me recriminava muito por causa disso. E um dia eu deixei escapar numa mesa de almoço com as minhas filhas. Eu falei, olha, eu sei que eu não devo ter sido um bom pai, porque eu fui um pai ausente, eu não estava presente, eu trabalhava muito. A Thalita, nossa personagem central aqui, ela parou e falou assim, pai, nós sabemos exatamente por que você não estava nessa festinha, ou naquele almoço, porque a gente sabia que você tinha que trabalhar que nem um maluco para dar condições de vida para a gente. E você não imagina que os seus filhos pequenininhos percebem isso, mas eles percebem. Assim como hoje eu percebo que os meus netos também, embora tenha 5 anos, 10 anos, eles percebem tudo que você está oferecendo. E eu estou falando de amor, eu estou falando de disponibilidade, eu estou falando de presença física ou não.
E as crianças percebem. Então as minhas filhas percebiam que eu não estava aqui ou ali naquele momento porque era importante eu estar em outro lugar para que elas pudessem ter a vida que elas tinham, entendeu? Sim. Então nada passa despercebido por crianças, mesmo que elas sejam muito pequenininhas. Então vamos lá, começando pela Thalita, que ano veio essa notícia e que ano ela nasceu? 1979. Tô te entregando, Thalita. Desculpa, Thalita. Aqui, por acaso ele vai te entregar. Você que me pôs aqui agora. 1979. Não tinha, aqui nesse prefácio também diz, não tinha ultrassom, não dava pra saber sexo. O parto não é aquela coisa que é hoje, que os pais acompanham, né, e tudo mais. Data, e não sei o quê. Mas como é que foi o dia? Você rompeu o bolso? Como é que é? Foi pra lá? E como é que foi descobrir? Porque eu fico imaginando que deve ser uma coisa meio louca, né? Menino, menina, menino, menina. Já tinha nome pra menino e pra menina? Como é que é? A gente tinha nome pros dois. A gente tinha escolhido o nome pra menina, e foi assim com as três, na verdade, né? As três filhas que nasceram desse casamento, as três foram assim. A gente foi pro hospital sem saber o que viria, e a gente foi com o hospital com duas opções de nome, uma pra menina e outra pra menina. E o da Thalita eu me lembro mais, porque foi a primeira, né? Foi aquele impacto e tal. Eu lembro de ter passado, assim, boa parte da madrugada sentado na sala de espera do hospital, porque tem outra coisa também. Hoje a coisa mais comum que tem é pai assistir parto, né? E você sabe que eu tentei fazer isso e a médica na época, que fez o parto, não autorizou. Ela falou, não, sabe, é muita gente na sala. Não é, as coisas mudaram muito, Sim. né? E acho que é legal, né? Acho muito legal os pais de hoje poderem ver os partos dos seus filhos, né? Mas na minha época a médica não permitiu. Embora tenha sido um parto normal, tranquilo, enfim. Mas foi assim, de madrugada começou aquela dor, aquela situação que você fala, não é, liga pra médica, né? E quem avisa? Tipo, a médica sai e fala, menina? Quem que Exatamente, é foi assim? exatamente assim. Aí quando a gente foi pro hospital, ela foi lá pra dentro, eu não pude entrar, fiquei na sala de espera até o começo da manhã. A Thalita nasceu, se não me engano, às 8 e pouquinho da manhã. E aí tem um tempo, né? Porque até nascer, até levar o bebê, até examinar, até ver a mãe, não sei o que e tal. Você tem um monte de cuidados, então você fica ali até... Você só sabe que nasceu. E aí vem uma enfermeira e fala, nasceu, é menina e tá passando bem. Tá todo mundo passando bem. Foi assim, na verdade, que aconteceu no caso da Thalita, né? Aí depois vem a médica, que era uma pessoa muito querida, enfim. E veio explicar como é que tinha sido o peso, o tamanho, né? Aquela coisa toda. Mas aí eu descobri por uma enfermeira que saiu lá de dentro e veio dizer, né? Olha, nasceu, é uma menina e ela tá super bem, a sua esposa tá passando super bem, tá todo mundo bem e tal. Daqui a pouco a médica vem te dar mais detalhes. E foi assim. Foi assim que eu fiquei sabendo por uma enfermeira que era uma menina. Naquele momento eu já sabia que ela ia chamar Thalita, porque a gente já tinha escolhido esse nome, que muita gente não sabe, mas Thalita em hebraico quer dizer menina. Foi por isso que a gente escolheu o nome dela, inclusive o dela tem H por causa disso, né? Porque vem do hebraico e tal. Então, a partir dali eu soube que eu era pai, né? Mudava a minha condição, meu status, digamos assim, né? E... Enfim, daí começa uma longa jornada, né? E como é que é? Eu falo que... Eu brinco, né? Que eu fui pai aos 28. Não é tão jovem, nem tão tarde, mas... Eu falo que muda completamente a questão de... A responsabilidade. Falo assim, você se torna homem, ter alguém que depende de você muda muita coisa. Não é que o cara pode ter 30 anos e ser responsável, ter uma vida, mas a partir do momento que ele é pai, eu falo que vira uma chave completamente. A vida é outra, antes e pós. Isso, e pra você também foi... É bem assim, é exatamente isso que você falou. Quando você passa a ter alguém que depende de você, a sua vida muda, né? Porque você tem que pensar no que é bom para você, mas o que é bom para aquela pessoinha ali, para aquela família que você está construindo, né? Então, na verdade, essa palavrinha é a palavrinha chave aí, né? A dependência, alguém que dependa de você. Por exemplo, hoje eu tenho netos, a gente já falou aqui. Os meus netos não dependem diretamente de mim, ele depende da mãe dele, do pai dele, né? Dos dois, no caso. Por isso que deve ser mais legal ser vô. Deve ser muito mais eu legal. Também acho, podemos até falar disso depois. Mas quando você é pai, né, você que botou no mundo, a responsabilidade máxima é sua, né? Você vai ter uma rede de apoio, vai ter gente que vai te ajudar, que é o que eu faço hoje com as minhas filhas. Mas efetivamente, você é responsável por aquele ser até ele ter condições de se bancar sozinho no mundo, né? Então é exatamente isso que muda. E você passa a encarar muita coisa de forma diferente, você passa a ter preocupações diferentes, você passa a ter cuidados diferentes, às vezes coisas que você nunca imaginou. E agora, deu febre, o que eu faço com esse pedacinho de gente aqui, né? Corre para o hospital, não corre, espera mais um pouco. Porque tem uma coisa importante, Bruno, e os pais, para quem eu estou falando, sabem disso, filho não vem com manual de instrução. Então, mesmo que a sua mãe fala, vai ser assim, vai ser assado, quando você está com a mão ali naquele pedacinho de gente,
é que você percebe que realmente é com você. Você que tem que resolver, você e, evidentemente, a sua parceira, no caso, né? Então é complexo ser pai. Nasce uma força, né? É absurdo, você se torna um cara muito mais forte, mas ao mesmo tempo nasce uma é algo que pode te tirar do prumo, assim, é uma fraqueza ao mesmo tempo, né? Algo que eu falo que é o coração que pulsa fora. Em algum momento, algumas das 3 ou das 4, te assustou, Milton? Eu falo que filho, eles estão aí para dar susto na gente. Mas teve alguma situação que realmente você viu o quanto você não tinha controle até das coisas? Essa é uma outra questão, né? Que aquelas pessoas dependem de você, mas tem muitas coisas sobre as quais você não tem controle, que possam acontecer com qualquer uma delas, né? Eu me lembro de alguns episódios assim, por exemplo, eu me lembro da angústia das minhas meninas adolescentes pensando no que fazer da vida. Que faculdade eu vou fazer? Sim. Por exemplo, a minha do meio, que é a Clara, mãe da Serena, a Clara, ela foi chegando perto da época de fazer vestibular e não sabia o que ela fazia exatamente, né? Aí decidiu fazer nutrição. Fez o vestibular de nutrição, entrou na faculdade de nutrição. Quando ela chegou assim no meio do ano, ela virou para mim, e era uma faculdade paga, era uma faculdade que não era barata. Ela virou para mim e falou: pai, acho que não é isso que eu quero. Eu falei: não tem o menor problema. Porque seria normal, eu falei: pô, mas já gastei uma grana e agora o que a gente vai fazer? Eu virei para ela e falei: eu te entendo e nós vamos resolver isso junto. Ela pegou mais os 6 meses que faltavam naquele primeiro ano de faculdade, ela voltou a fazer cursinho e no outro ano, não lembro se exatamente no ano seguinte ou se ela esperou mais um ano ainda, já faz muito tempo isso. Aí ela resolveu fazer veterinária. Né? Ela começou de novo, entrou numa outra faculdade, começou de novo, fez uma outra faculdade, se tornou veterinária, se formou, enfim, hoje ela trabalha nessa área, ela não é clínica, mas ela trabalha numa área de vendas de uma empresa, enfim, mas com produtos veterinários. Então são coisas assim, né, para as quais você não está preparado, que você fala: e agora, o que eu faço? Digo para ela que não, você vai até o fim da faculdade porque está me custando uma grana, ou eu sento aqui, boto ela no meu colo e falo: não, nós vamos resolver isso junto. Eu optei pela segunda opção e não tenho dúvida que foi certo. Mas essa mesma filha, por exemplo, quando ela era menorzinha, ela caiu da bicicleta. Ela estava andando de bicicleta na rua, ela brecou, ela capotou com a bicicleta, quebrou o braço, se ralou inteira e tal. E aí aquele susto, né? Você fala: poxa, aquele pedacinho de gente que depende de mim, o que eu faço agora? E corre para o hospital, e gesso, e não sei o que e tal. Então a vida vai te colocando diversas situações para as quais você não está preparado e que você não são absolutamente inesperadas, né? E que você tem que resolver. Por quê? Porque aquela pessoa foi você que botou no mundo, ela depende de você até ganhar uma certa altura e tal. Assim como a Thalita, né? A Thalita, que é a minha filha mais velha, quando ela virou para mim, ela falou assim: pai, eu vou fazer faculdade de rádio e TV. Eu falei: ótimo campo, né? E ela fez faculdade de rádio e TV. Só que depois, já trabalhando, ela percebeu que, na verdade, o que ela queria não era fazer rádio e TV. Ela queria fazer jornalismo, que era a minha área. E eu não tenho dúvida, ela vai negar, ela vai negar, mas eu não tenho dúvida que ela só não foi fazer jornalismo de cara porque ela não queria fazer a mesma faculdade que eu tinha feito, ou ir para a mesma área, enfim. Depois até acabou indo, acabamos trabalhando juntos na mesma empresa. Sim. Ela foi para 2 Olimpíadas, enfim, ganhou prêmio, inclusive. Então, na verdade, assim, são coisas que a vida vai te colocando e que você vai tendo que decidir, porque, como eu disse, não tem manual de instrução. Agora, se ela falar isso, você fala aqui. Não existe isso, né? Talvez aquela coisa por ser a sombra, né? Assim, é meu pai. Exatamente. Hesitou em colocar para fora o que ela realmente queria. Exatamente. Vamos lá, vamos tentando traçar essa linha temporal. Thalita, a menina, como já diz o nome, não foi planejada, mas foi muito desejada, pelo que você disse. Sim. E aí depois, Clara, vou dizer aqui, se eu tiver uma menina um dia, mas se meus filhos fossem meninas, Clara é o nome que eu adoro. Clara foi planejada ou também surgiu? E como é que foi? Na verdade, nenhuma das 3 foi. Na verdade, ela chama Clara, veja que interessante, por 2 razões. A primeira, porque a Thalita, quando era pequenininha, era muito clara, muito branca, muito loira, né? Um pouco até hoje, né? Não, as 3 são muito loirinhas, mas a Thalita era muito branca. A Thalita demorou para crescer o cabelo dela, então ela tinha aquela cabecinha branca, ela era muito clara, né, de pele. O que nós fizemos? Claro, e na época, não sei se as pessoas vão lembrar, a Joyce lançou uma música que chamava Clariana, que são as 2 filhas dela. Ela tem uma filha chamada Clara, a outra ano ela fez uma música chamada Clariana. E foi uma das inspirações, foi essa música. E o fato de que, como a irmã tinha sido muito branca, eu falei: essa vai ser Clara, vou botar. E ela, curiosamente, é a mais morena das 3. Não é morena, mas é a mais escura, digamos assim, de pele. É a menos clara. É a menos clara, mas é a Clara.
que nasceu em 80, a Thalita nasceu em 79, ela nasceu em 81, e depois veio a Gabriela, que nasceu em 83, né? São as minhas 3 meninas desse primeiro casamento. E na verdade, assim, ela também não foi planejada, e o nome dela surgiu Por conta disso. E a Gabriela também não planejada também. Também não. E próximas de idade? Próximas de idade. A Thalita nasceu em novembro de 79, a Clara nasce em abril de 81, ou seja, tem um ano e meio. E a Gabriela? E a Gabriela é de janeiro de 83. Ah, então é uma escadinha total. Uma escadinha total, menos de 2 anos entre uma e outra. E aí, aquele mundo masculino de um homem da década de 90, ali 80, depois 90, com 3 mulheres em casa, com 3 pequenas. Brigavam muito, né? Porque... Você sabe que é curioso, né? Porque quando são 3, tem momentos que a do meio se une com a mais velha, tem momentos que a do meio se une com a mais nova. É uma politicagem. É uma politicagem. Então, evidentemente, que principalmente quando vai virando adolescente, né? Aquela idade quando você passa ali dos 6, 7 anos até 15, 16, naquela fase tem muita discussão, muita briga, então a do meio é sempre um pêndulo, né? Porque eu sou filho do meio também, então eu sei como é que funciona. Uma hora você vai pra lá, outra hora você vem pra cá, você acaba se juntando, né? É o centrão. Mas assim, hoje eu agradeço o fato de eu ter tido 3 filhas, de hoje ter uma neta, de ter tido uma 4ª filha que eu acabei adotando no meu 2º casamento, porque esse mundo feminino me ensinou muito, né? Eu vim de uma criação muito machista, digamos assim. A minha mãe, que ainda está viva, coitadinha, está com 90 anos, espero que ela não assista, mas ela foi uma das pessoas mais machistas que eu conheci na vida. Tanto assim que nenhum dos 3 filhos em casa aprendeu a cozinhar, porque ela achava que aquilo era tarefa de mulher. Até acho que meus irmãos depois aprenderam. Eu acabei não aprendendo a cozinhar, mas a minha mãe tinha essa coisa, né? Não pode cozinhar, imagina, menino. Então, foi uma criação muito machista. Então, para você conviver com o mundo feminino, para mim foi fundamental. Por ter o fato, por você conseguir mesclando as coisas e perceber que não tem esse papo de, não, homem é melhor que mulher, enfim. Então, foi difícil você ver meninas crescendo com todo o preconceito que existe no mundo contra as mulheres, né? Então, para mim foi ótimo, foi fundamental na minha formação como ser humano. E agradeço muito, porque assim, Bruno, hoje eu sou apaixonado por ser avô, mas eu fui muito apaixonado por ser pai. Sou ainda até hoje, né? Porque agora, hoje elas são muito grandes, são muito mulheres, né? Mas eu sempre adorei ser pai. Sempre adorei ser pai. E o fato de serem 3 mulheres, né? Você, pai, vindo de uma criação machista, de uma casa que só tinha filho homem. Porque nós somos 3 irmãos, né? A minha mãe teve 3 meninos, né? E então sair desse mundo, quando tinha só minha mãe de mulher, e ir para o mundo onde só tem eu de homem, foi completamente contra. E para mim foi ótimo. Foi ótimo, aprendi muito com elas, com as mulheres, com o fato de elas brigarem no mundo por uma situação melhor, né? E hoje são 3 mulheres bem-sucedidas, são resolvidas e são feministas, enfim. Então para mim tem sido muito bom. A Thalita é jornalista, trabalhou comigo durante muito tempo, uma baita jornalista, trabalhamos em Olimpíada junto e tudo mais. A Clara, veterinária. Isso. E a Gabriela? A Gabriela, ela fez inicialmente faculdade de dança, ela é formada em dança pela Unicamp, em Campinas. O sonho dela era fazer musicais e tal, acabou até participando de algumas peças aqui no Brasil. Depois ela foi ser professora de escola, né, como professora de arte, né, porque ela tinha formação na área de dança. Ainda hoje ela é lá da prefeitura, ela dá aula na prefeitura de Jundiaí como professora de dança, e agora ela está fazendo uma outra faculdade, que é a Faculdade de Educação Física, que ela está indo para essa área de isso que eu ia te perguntar, por isso que eu peguei 3 filhas vindo do mesmo lugar, da mesmo pai e mesma mãe, e são completamente diferentes? Pelas escolhas a gente vê aí, né? Jornalista, veterinária, dança. Você sabe que essa experiência eu já tinha com os meus irmãos, né? Porque nós somos 3, também dos mesmos pais, criados na mesma casa, com as mesmas condições e somos completamente diferentes um do outro. Assim como as minhas filhas, né? Por exemplo, hoje em dia, a do meio com a mais velha, a Thalita e a Clara, elas têm mais afinidade entre elas do que com a mais nova. Mas cada uma delas é de um jeito, cada uma delas pensa a vida de uma forma, encara a profissão de uma forma, enfim, são completamente diferentes. Você falou uma coisa aí antes, você falou assim, eu curto muito ser avô e eu curti muito ser pai, né, e curte ainda e tal, mas eu queria que você falasse uma coisa que eu tenho reparado recentemente. Eu tenho um filho mais velho que tem 10 anos e um pequenininho que vai fazer 2. E aí agora quando eu olho pro de 2, curto muito, vivo muito e é muito gostoso, mas me dá uma saudade de quando de 10 tinha 2. O quanto dá... Lógico que você tem os netos, é uma relação diferente, mas o quanto dá saudade de pensar nas 3 ali, quando tinha 6 aninhos, 5 aninhos?
Dá muita saudade, claro, Bruno, dá muita saudade. Na verdade, embora cada fase da vida tenha uma característica e todas elas são importantes e é legal acompanhar todas elas, eu me lembro de quando elas eram adolescentes, né? Estavam começando a sair de casa, que eu ia levar nas festas, ia buscar de madrugada, enfim. Às vezes ficava dentro do carro esperando. Cada fase da vida tem uma importância e tem um significado, né, que você só vai perceber muito tempo depois. Mas é claro que a criança pequena, aquele que ainda depende muito de você, aquele que você está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, está aprendendo a chutar uma bola, a jogar voleibol como as minhas aprenderam, enfim, ir para aula de balé, no caso da mais nova, que acabou até se dedicando a isso. Cada fase tem a sua fase, mas a criança pequena, aparentemente, ela prende mais a gente, porque ela depende mais da gente, porque tudo que ela vai fazer é você que tem que ensinar, é você que tem que mostrar o caminho e tal. E tem aquela coisa fofinha de bebê, né, de criança pequena e tal, que hoje eu vejo muito nos meus netos. Mas eu tenho a saudade assim, de muitas fases que elas passaram. Eu tenho a saudade até de quando eu ia de madrugada buscar na festa, na casa de não sei quem. Até das broncas. Até das broncas, entendeu? Exatamente. Porque eu percebo que, assim... Óbvio que não fiz sozinho, mas percebo que o trabalho foi bem feito, né? Essa coisa da paternidade é muito complexa, muito mais complexa do que a gente imagina. Mas quando eu vejo as três hoje, né? São três mulheres incríveis, são três mulheres que estão com carreiras consolidadas e tal, já 2 delas são mães. Eu percebo que, acho que botei uma sementinha legal ali. Acho que devo ter feito muita bobagem, porque todo pai faz, mas acho que deixei uma boa semente ali. Milton, dentro dessa coisa que você falou, de às vezes pensar em que fez bobagem ou não, e antes da gente falar da sua quarta filha, da sua enteada, eu queria, lógico, se você quiser falar também, em algum momento você se separou da mãe das meninas. E aí eu acho que tem um assunto muito importante pra gente tratar, que é um pouco do propósito, assim, do pai de quem é. Não importa, eu falo que relações podem não dar certo no começo, no meio, no fim. A relação homem e mulher é uma coisa que é totalmente distinta da relação pai-filho ou filha. Só que em muitos casos a gente vê hoje em dia essa coisa se perder. Quando vem uma separação ou quando uma relação não dá certo, às vezes o pai se afasta dos filhos, às vezes tem briga entre os pais e isso gera alguma coisa nos filhos. Eu queria que você falasse como é que foi a sua experiência e pelo jeito elas já eram um pouco maiores. Em que momento foi isso? Como elas reagiram e como é que foi lidar? Porque é uma dificuldade ali que se aparece no caminho, né? Como é que foi pra vocês? Fácil não é. Fácil não é. Por mais que as duas pessoas cheguem à conclusão que tem que separar porque a convivência está insuportável, fácil nunca é, né? Ainda mais quando você tem filhos. Eu tinha 3, a Thalita, se não me engano, tinha 16, 17 anos quando eu separei. O que eu costumo dizer é o seguinte, não posso dizer que o meu primeiro casamento não deu certo. Lógico que não. Eu fiquei casado 17 anos, eu tenho 3 filhas incríveis desse casamento, então não dá para dizer que não deu certo. Mas chegou um momento que não dava mais para a nossa convivência prosseguir. E aí... Como as minhas já eram um pouquinho maiores, né, então é mais fácil de você explicar, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque não está dando certo assim, é melhor que cada um siga o seu caminho e tal. E assim, nunca me afastei delas, em nenhum momento, mesmo quando eu separei do primeiro casamento, eu ainda morava em Jundiaí, eu vim morar em São Paulo, porque eu já trabalhava aqui, então logisticamente era melhor eu morar aqui. E mesmo assim, eu nunca deixei de encontrar minhas filhas. Todo fim de semana eu ia encontrar, buscava trazer para São Paulo, ficava indo na minha casa, enfim. Então sempre foi, eu nunca me afastei delas mas teve momentos de mais tensão, evidentemente, né? Começa a namorar com uma outra menina, a minha mãe vai estar no lugar da minha mãe, não sei o quê. Isso evidentemente que aconteceu. Ainda mais sendo mulher, né? Ainda mais sendo mulher, que tem essa ligação com o pai e tal. Mas assim, óbvio que não foi legal, óbvio que teve problemas, momentos de muita tensão, eu com elas, eu com a minha ex-mulher, enfim, o grupo todo. Mas... Sem nunca sair do lado. Nunca saí do lado e nunca desamparei, né? Porque assim, não é só a coisa de você tratar bem, dar aquela pensão de um salário mínimo. Não, pelo contrário. Paguei todas as faculdades, ia junto e sempre que eu podia ajudar, eu ajudava, enfim. Acho que mais diferença ainda é estar. Isso aí são obrigações, mas a Exatamente. Presença é que faz a maior diferença. Nunca me afastei, né? Pelo contrário. Na verdade, a gente começou a construir uma relação mais... madura, digamos assim, depois que eu me separei, porque daí você começa a perceber coisas que você não via no dia a dia, falhas que você cometeu que poderiam ter sido corrigidas, como elas estavam crescendo, você participar daquele momento de amadurecimento, de entrada na vida adulta, enfim, namorinhos, é aquela coisa que começa a mexer com a vida das meninas, né, e dos meninos, evidentemente. Então eu estava sempre por ali, acabei aprendendo muito também nessa situação. Né? Então se você falasse para alguém que se separou, ou
está se separando. Filho é isso aí, né? Filho não é porque você está mudando de casa ou saindo de um relacionamento. Esse relacionamento não vai mudar em absolutamente nada. Né? Porque a gente volta naquele ponto anterior. A sua responsabilidade, o fato de você ter botado no mundo, não acaba. Não, separei, ela que se vira. Não, na verdade, a coisa, pelo contrário, né? Acho que até aumenta, porque você vai estar um pouco mais distante, porque você não vai estar no dia a dia, mas ela não acaba, né? E aí você falou, a Thalita tinha 16 anos, então em que momento da sua vida aí, pessoal, que a narração entra, né, a narração esportiva, e depois vem essa coisa de São Paulo, do Grupo Globo, em que momento elas percebem que falam assim, caraca, meu pai, que beleza. Que beleza. Na verdade, assim, eu vim primeiro para São Paulo para trabalhar em jornal, né? Fui redator de economia no Estadão um tempão. E logo depois, eu trabalhava em rádio lá em Jundiaí também. Eu vim fazer rádio em São Paulo, eu vim trabalhar na Rádio Jovem Pan, que era uma outra Mas Jovem sempre Pan. apaixonado por esporte, imagino eu. Mas sabe que eu nunca, nessa fase toda, eu nunca trabalhei com esporte. Na Jovem Pan, por exemplo, eu não trabalhava com esporte. Tá. Eu vim trabalhar com um programa de variedades. Eu apresentava um programa de variedades de manhã, que era o que eu fazia lá em Jundiaí também, né? E um diretor da rádio me ouviu fazendo programa em Jundiaí e resolveu me trazer para São Paulo. Coisas que a vida vai aprontando pra gente, né? Então, quando eu venho para São Paulo para trabalhar na Rádio Jovem Pan, o rádio naquela época ainda era muito mais popular do que é hoje, né? A televisão não era o que é hoje, não tinha TV por assinatura, não tinha internet, né? Tô falando de 90, eu vim para Jovem Pan em 1990, se não me engano. Não, começo de 91. Final de 90, começo de 91. Você não tinha nem internet ainda, né? Não tinha TV por assinatura. Então o rádio ainda era muito forte, concorria só com a TV aberta, que mesmo assim eram poucos canais ainda naquela época. Na Jovem Pan, eu já ganho uma certa popularidade, porque a Jovem Pan era uma rádio muito forte de jornalismo. Sim. Naquela época era uma rádio muito forte mesmo, né? Então aí elas começam a perceber que o pai tem alguma coisa diferente com o pai ali, né? E a Thalita já tinha, quando eu vim pra Jovem Pan, a Thalita já tinha 12 anos, 11 anos, enfim. Então ela já sabe né? muito bem o que está acontecendo. Então que é mais ou menos a idade do meu neto de hoje, né? O meu neto, até um tempo atrás, é o que acontece com a minha neta, vou dizer da Serena. A Serena fez 5 anos agora. E ela... Às vezes nós estamos num restaurante, vem alguém, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto, me dá um toque. Aí um dia ela olhou pra mim, assim, eu tirando foto com a pessoa, ela virou pra mim e falou, vovô, por que essa moça quer tirar foto com você? Aí você tem que explicar, não, é que o vovô trabalha na televisão, as pessoas gostam de me ver na televisão, mas ela mesmo assim ainda não tem a noção do que é a televisão, da importância que tem a televisão e tal. E eu me lembro do Ângelo, assim, naquela época, né, quando ele era pequenininho, era a mesma coisa. E as minhas filhas, quando eu começo a ter alguma... Eu era popular em Jundiaí, digamos assim, né, porque eu trabalhava em jornal, trabalhava em rádio, mas aqui em São Paulo, a coisa se amplifica numa rádio como era a Jovem Pan da época. Então ali elas já começam a perceber. Quando eu vou para a ESPN Brasil... É verdade, eu falei do grupo, mas sua passagem na ESPN foi muito marcante. Eu fiquei 10 anos lá. Sim, né? Primeiro eu começo na TV Jovem Pan, é aí que eu vou fazer televisão. Quando a narração esportiva entra na minha vida, é na TV Jovem Pan. Isso é 92, 93. Quando a TV Jovem Pan começa a fazer programas experimentais, transmissões experimentais, eu acabo indo para lá. Era para ser apresentador, acabei virando narrador. As coisas foram acontecendo muito por acaso. Quando as pessoas me falam assim, mas você se programou para... Não me programei para nada, para ser narrador, não. As coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Então é na TV Jovem Pan, mas a TV Jovem Pan era uma TV de UHF, de alcance pequeno e tal. Quando eu vou para a ESPN Brasil, que estava começando a crescer essa coisa da assinatura aqui no Brasil, é que aí eu começo a ficar uma pessoa mais popular. Começo a ganhar prêmio, começo a aparecer nos lugares e tal. Então aí elas já começam a perceber que eu era um cara que tinha uma profissão diferente, que dava uma certa popularidade. Mas aí elas já eram grandes, né? Elas já eram praticamente adolescentes. Elas... Agora não que são mulheres, né? Bom, mas você me disse não. Mas elas tinham muitos ciúmes ou elas eram, tipo assim, vaidosas de estar ao lado do pai? Porque é isso, né? Vai para um lugar... Quando tinham 18, 20 anos, 22, você já era o Milton Leite. Então assim, meu pai, ou aquela coisa do ciúme com o pai... Não, ciúme acho que não. Ciúme elas tinham de mas tinha namoradas orgulho, que eu tive, de outras pessoas. Mas de orgulho, sim. Orgulho, sempre percebi que elas tinham. Elas percebiam que eu era um cara que estava fazendo um trabalho importante, que eu estava crescendo na carreira, né? Porque a minha carreira, graças a Deus, até hoje sempre foi para cima, né? Eu nunca tive grandes quedas e tal. Então elas começaram a perceber que eu era um cara importante e isso dava orgulho para elas, porque eu fazia questão de fazê-las participar, né? Por exemplo, algumas vezes que eu ganhei prêmios, ou da CESP aqui em São Paulo, até o prêmio Comunix, que eu ganhei também, eu fazia questão de levá-las na festa, né? Para elas estarem junto comigo, porque eu sempre disse para o meu núcleo mais próximo, né? Minha mulher, minhas filhas, agora os meus netos,
que eles fazem parte disso, né? Eu só cheguei onde eu cheguei, eu só consegui as coisas que eu consegui porque eles estavam por ali, né? Ou para me dar força, ou para eu brigar por eles, né? Enfim. Então isso acaba fortalecendo você, né? Que demais. E aí em que momento, que aí também é uma coisa muito legal da gente falar sobre paternidade, né? Porque a Thalita, a Clara, a Gabriela, elas foram anjinhos aí enviados na sua vida, aqueles que você assumiu a responsabilidade desde que nasceu, desde o primeiro choro. Mas aí você fala sobre uma quarta filha, né? No caso, uma enteada. Também é algo muito comum, se a gente pensar nas relações hoje em dia. Relações que não dão certo, pessoas acabam se juntando lá na frente, já tendo filhos. Eu hoje, meu filho mais velho é de um outro relacionamento e eles convivem super bem com a minha esposa atualmente. Então, assim, como é que surgiu essa quarta filha? E como é que foi? Já veio grande, já veio uma filha pronta? Quase. Nem tão pronta, né? Porque, na verdade, ela é bem mais nova que as outras, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a namorar na Cláudia, que é a minha mulher de hoje, que a gente já está há 20 anos juntos, a Laura tinha 11 anos de idade. Então ela já sabia o que estava acontecendo, mas ainda tinha um caminho de formação ali para percorrer, né? Então acho que participei um pouco dessa situação. E para contribuir, né, digamos, para que ela se aproximasse muito de mim, e digo para você, o começo foi muito difícil. Os primeiros anos, quando ela estava entrando na adolescência e na adolescência, a nossa convivência não foi fácil. A gente teve que se tolerar muito e brigamos em algumas situações e acabamos depois criando uma relação muito bonita. Mas quando eu começo a namorar, ela tem 11 anos, um ano e pouco depois a gente vai morar junto, e é óbvio que ela morava com a mãe e veio morar comigo, e contribui um pouco para a nossa aproximação o fato de que ela não se dava tão bem com o pai, né, o pai biológico. E eu acabo entrando nesse espaço que acabou sendo criado na vida dela, exatamente por aí, né? Porque ela tinha, a minha atual esposa, ela tinha ficado separada do primeiro casamento, acho que uns 10 anos, uns 8 anos, enfim. Então elas viveram juntas as duas só durante um período bastante considerável. E aí nós brigamos muito no começo, fomos nos aproximando, chegou uma hora que eu percebi que a gente já estava entrosado, né? Quase como pai e filha, né? Não vou dizer totalmente como pai e filha, porque nunca é a mesma relação, né? Mas para você ter uma ideia, depois ela começou a fazer faculdade aqui no Brasil, ela largou uma faculdade, começou outra. Quando ela estava no segundo ano da segunda faculdade, ela foi para fazer uma viagem de férias. Ela tinha uma amiga que morava em Londres. Ela ia fazer Londres, depois ia fazer todo o Reino Unido ali, ia fazer Escócia, ia fazer Irlanda, a República e tal. Aí ela foi para Londres, ficou um tempo na casa da amiga e foi para Dublin, na Irlanda, na República da Irlanda. E ali ela simplesmente se apaixonou pela cidade, pelas pessoas. Ligou para a mãe e falou, eu vou ficar aqui. Quero vir morar aqui. Só que ela estava fazendo faculdade aqui, enfim. Para resumir a história, ela fez uma entrada de vestibular lá na faculdade lá, voltou para o Brasil, reuniu documentação, reuniu papelada dela, botou as coisas na mala e foi embora. Isso assim, num prazo de 6 meses, ela foi para passar férias no final do ano, lá de um ano para o outro. No meio do ano seguinte, ela já estava indo para morar na Irlanda. E tá lá 10 anos, né? Mora lá já praticamente 10 anos. Casou lá, enfim, fez faculdade lá, tá formada lá. O que causa muito sofrimento na minha mulher, porque ficar longe da filha única não é mole, né? Então, na verdade, eu percebi assim que a nossa relação cresceu muito, a gente passou a se gostar muito, eu cheguei à conclusão, assim como a minha mulher trata as minhas filhas hoje como se fossem dela, né? Como se fossem filhas dela, a gente faz a questão de nos referir às meninas como as nossas meninas sempre. Para você ter uma ideia, quando a Laura terminou a faculdade, um ano depois ela se casou lá com um irlandês que ela conheceu na faculdade e ela me chamou para levá-la ao altar, né? Eu entrei com ela de braço dado no dia que ela casou. O que é uma deferência absolutamente marcante para mim, né? Então foi assim, na verdade, eu fui entrando na vida dela e ela entrando na minha sem a gente perceber muito, mas depois de muita briga, depois de muito carinho. E hoje a gente se gosta muito, enfim, ela mora longe, a gente se encontra pouco, uma vez por ano em geral. Mas ela passou a ser uma figura importante também na minha vida, né? E acho que a minha relação com ela acabou ajudando muito a formatar a minha relação com a minha mulher atualmente. Você falou uma coisa curiosa, que eu acho que eu talvez nunca tenha perguntado para pais de meninas, sobre entrar na igreja. A Thalita eu sei que não casou, mas a Clara e a Gabriela, elas casaram? Você chegou a entrar na igreja? A Clara casou, mas não casou na igreja, foi só no civil, não teve festa, não teve cerimônia, nada. Certo. Mas a Gabriela eu também entrei com ela na igreja, porque ela casou na igreja. E aí, como é que você é aquele cara, pra ser narrador esportivo, o cara precisa ser emotivo, precisa viver emoção, né? Ele tá ali no estádio, ele precisa
jogar pra quem tá em casa aquela emoção. Como é que é ser o jogador? Entrar em campo, literalmente. Exatamente. Cara, você sabe que eu me emociono muito quando eu falo das minhas filhas e dos meus netos, e aqui a minha voz as pessoas não perceberam, mas eu já dei umas 2 enroladas aqui na garganta, porque quando eu falo das minhas filhas, eu me emociono de perceber as mulheres que elas se tornaram, né? E dos meus netos, por exemplo, eu choro em festa junina, né? Eu vejo a minha neta agora, no meio do ano teve festa junina da minha neta, nós fomos lá ver. Eu fico emocionado de ver a minha neta ali dançando a quadrilha e não sei o quê, assim como o meu neto, o Ângelo, também, que é uma figura incrível, assim, uma figura... É uma das pessoas mais doces que eu conheço, mais carinhosas que eu conheço, é o meu neto, o Ângelo. Então, quando você entra com uma filha, né, que você percebe que ela está dando um passo, né, que é uma mudança de estágio na vida, né, quando você passa a morar com uma outra pessoa, conviver com uma outra pessoa, eu me emocionei, óbvio, né? A Gabriela foi a primeira que casou na igreja, bem antes da Laura e tal, a mãe do Ângelo, né? E foi muito emocionante levar ela até o altar e tava ali o Nando, né? Que é o marido dela. E depois repetir esse gesto com a Laura. Certamente você não chorou? Cara, você sabe assim, de chorar, de botar lágrima pra fora e todo mundo ver? Não, mas eu me emociono. Eu fico com o olho cheio d'água, a garganta dá uma travada e tal. Porque são pessoas que eu amo muito, né? Há um amor ali meio incondicional em relação à filha e a neto que só quem é pai, só quem é avô sabe como é, ainda mais para quem é um cara emotivo como eu sou, para quem gosta de estar perto. E eu costumo dizer para minha mulher o seguinte: eu vim aqui nessa vivência, nesse planeta, eu vim para servir os outros, né? Então, na verdade, eu quero fazer o bem para minha mulher. Eu quero fazer o bem para as minhas filhas, eu ajudo no que eu posso, eu quero que elas sejam felizes, eu quero agora que os meus netos cresçam felizes, enfim. E não é fácil, né? No mundo que a gente vive hoje em dia não é fácil. Milton, a gente começa, esse programa sobre paternidade, né? E a gente começa falando dos filhos, no seu caso dos netos, porque, como eu disse, é o primeiro avô que eu tenho aqui, muito legal. A gente vai falar mais dos netos, que eu quero mais detalhes do Ângelo e da Serena. Quero saber se a Serena é Serena ou é só o nome. Mas em determinado momento a gente vira geralmente a pergunta e eu falo assim, ao invés de perguntar pai de quem você é, eu falo filho de quem você é. Você já disse, você falou sobre a sua mãe, mas como é um programa sobre paternidade, a gente vai puxar a sardinha pro seu pai. Fique à vontade em querer falar ou não falar, o quanto isso mexe ou não mexe. Mas eu queria te perguntar, filho de quem? Essa eu de verdade não sei. Filho de quem é o Milton Leite? Eu sou filho do seu Mário Rodrigues Leite. Meu pai faleceu esse ano, né? Faleceu em fevereiro. Aliás, curioso, né? Meu pai faleceu exatamente no mesmo dia que ele nasceu. No dia que ele estava completando 93 anos, ele faleceu agora em fevereiro. Cara, o meu pai, ele... Fica tranquilo. Ele é certamente a pessoa mais importante que eu tive na minha vida. Porque eu não conheci ninguém tão... reto, tão ético, tão honesto como meu pai. E... me desculpe. Não, fica tranquilo, não tem que pedir desculpa de nada. Eu que peço desculpa por te perguntar, porque é sobre um programa de paternidade e fique à vontade de falar o que você quiser sobre ele. E faz tão pouco tempo que ele nos deixou, né? Sim. Então, eu acho que boa parte do que eu sou hoje eu devo a ele. E assim, meu pai nunca foi um educador, no sentido de ficar, faça isso, não faça aquilo, de bater, nada. Ele educava pelo exemplo. Então, tudo que eu vi meu pai fazer quando eu era garoto, o comportamento dele, o jeito dele ser, a forma ética que ele sempre agiu, a forma educada, eu tentei copiar. Acho que não cheguei no estágio dele, né, na forma dele, mas... Mas me esforcei. Se você... Lógico, vai ser talvez impossível de não se emocionar. Eu também sou chorão e já fico emocionado daqui. Mas assim, se você fosse voltar pro menino Milton, você falou de referência, né? Que agora é impossível. Lógico que tá muito fresco ainda tudo isso que você acabou de passar. Mas voltando pra criança Milton, era uma outra época, né? Uma outra fase. Como é que eram os pais? Como é que era o seu Mário, né? Seu Mário nessa época.
questão de proximidade, você falou do exemplo, era aquela coisa de estar realmente perto? Ou Cara, perto sim, mas a relação que eu tive com meu pai é muito diferente da relação que eu tive com as minhas filhas e que tenho agora com os meus netos. Meus pais não eram tão carinhosos, tão amorosos, tão de pegar. Acho que tem a ver com a época que eles viveram, evidentemente. Né? Meu pai não era de pegar no colo, como eu faço com os meus netos, não era de querer estar abraçado o tempo todo. Eu te amo, eu falo com todo mundo aqui, que geralmente pai e mãe... É impossível, naquela época, eles se dirigirem aos filhos assim, né? E mesmo assim... Mas mesmo assim, talvez ele não falasse eu te amo, mas você sentia em vários momentos. Tudo que ele fez pelos filhos, pela minha mãe e tal, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida nenhuma disso. Não eram de demonstrar afeto, de demonstrar amor, Eu vejo hoje, meus netos chegam em casa hoje em dia, e com minhas filhas, quando eram pequenas, era assim também, né? Quando eu estava em casa. É de pegar no colo, é de apertar, de beijar, de abraçar e tal. Meus pais não tinham isso, né? Não tinham esse tipo de comportamento. Mas... para criar os filhos das formas como eles criaram, não tenho dúvida que havia muito amor envolvido ali, né? Que havia uma dedicação dele. Eu lembro do meu pai chegando do trabalho, meu pai saindo para trabalhar. O esforço que ele fez, por exemplo, quando a gente mudou para Uberlândia. Na verdade, quando a gente muda para Uberlândia, a gente morava em São Paulo, ele queria, na verdade, que a gente tivesse uma vida melhor. Ele se associou a dois irmãos para implantar uma empresa lá em Uberlândia, tal, acabou não dando certo, voltou todo mundo para trás. Mas claramente o objetivo dele era que os filhos tivessem um caminho melhor que o que ele teve, né? Então o meu pai, ele é certamente uma referência, ele é um exemplo. E eu costumo dizer que boa parte do que eu sou hoje, se é que eu sou uma pessoa que tem valor, eu devo ao meu pai. Eu devo ao exemplo que eu tive em casa do meu pai. E aí, assim, eu perguntei sobre as filhas, né? De como é que, quando elas passaram a perceber quem era o Milton Leite, essa coisa do Milton Leite... Como é que foi? O seu marido, certamente em algum momento, ele percebeu que o Milton Leite era o Milton Leite da Você sabe que o meu pai, ele não conseguiu estudar muito, né? Meu pai, ele parou de o que seria hoje o ensino médio, ele deve ter terminado o ensino médio no máximo. E qual era a profissão dele? Ele trabalhava, você falou que tentou montar uma empresa? O meu pai, a boa parte da vida dele, na minha infância, minha adolescência, meu pai ele trabalhava no escritório de contabilidade. Ele não conseguiu se formar contador, mas ele sabia tudo de contabilidade. Então ele tinha um sócio, o sócio era contador para poder assinar, né? E o meu pai era sócio dele, fazia tudo, mas não assinava porque não tinha faculdade. E depois ele se associou com dois irmãos portugueses que tinham uma indústria que era cliente deles no escritório. Ele se associou aos dois e nós fomos para Uberlândia. Eles tentaram levar a empresa para lá. Acabou não dando certo, voltamos para Jundiaí, né? E paramos em Jundiaí. Mas com relação a ele, você percebeu você profissional? E você sabe que eu acho que o meu pai, ele tinha uma coisa que ele gostaria de ser o que eu fui, né? De ter tido uma carreira como eu tive. Ele é um cara muito sensível, ele gostava de escrever. A minha avó, a mãe dele, também gostava muito de escrever. Escrevia contos, a minha avó, né? Mas o meu pai não estudou, meu pai virou arrimo de família muito cedo. O meu avô paterno, pai do meu pai, eu tinha 3 anos quando ele faleceu. E ele teve um problema de diabetes, aquela coisa que gangrena, tem que cortar a perna, não sei o quê. Então ele parou muito cedo, morreu muito cedo. E o meu pai assumiu uma família que era ele, mais 2 irmãs e a minha avó. E ele foi trabalhar para bancar essa gente toda, né? Então ele parou de estudar, enfim, não pôde fazer faculdade. E eu percebia nele essa sensibilidade de trabalhar nessa área que a gente trabalha, de comunicação, ou de artes, ou de, enfim, né? Uma coisa mais no lado humano, digamos assim, né? E ele não conseguiu. E você sabe que ele e a minha mãe, quando a gente mudou para Uberlândia, a minha mãe fez uma exigência para o meu pai, né? Ela falou, olha, eu só vou para Uberlândia, só mudo com você, se você arrumar um rádio que lá em Uberlândia eu consigo ouvir a Rádio Jovem Pan. E eu não trabalhava na Jovem Pan ainda, eu era adolescente, eu tinha 12 anos nessa época. Porque minha mãe era fã de carteirinha da Rádio Jovem Pan, AM, né, daquela época. A Hebe Camargo, né, enfim. Randall Juliano, que também já faleceu. E meu pai arrumou um rádio que pegava não sei quantas faixas lá, que a minha mãe conseguiu ouvir a Jovem Pan lá em Uberlândia. Então, quando eu fui trabalhar na Jovem Pan, que na verdade, quando começa o meu nome a ser um pouco mais importante nesse meio da mídia, né, foi o maior orgulho da vida da minha mãe, né? Saber que o filho dela estava trabalhando na rádio que ela simplesmente adorou ao longo da vida. E para o meu pai também. Meu pai percebeu que aquela era um passo na minha carreira fundamental eu estar numa rádio como a Jovem Pan naquela época. Mas e aí depois, assim, vem os maiores eventos do mundo, né? No qual o Milton Leite esteve. No centro esportivo do planeta. E ele
Teve alguma conversa sobre isso? Não, conversa ou não, porque, como eu disse, meu pai não era muito de falar abertamente e expressar sentimentos, né? Mas eu percebia o orgulho que eles tinham do filho ter chegado onde chegou, né? Você sabe que todo evento que eu ia, toda Olimpíada, toda a Copa do Mundo, eu trazia um bonequinho do mascote da Copa, do mascote da Olimpíada. É um clássico. A minha mãe tinha uma coleção na casa dela dos bonequinhos que eu trazia para ela, porque eu sabia o quanto para ela tinha sido gratificante ver o filho do outro lado do mundo, fazendo uma Olimpíada em Pequim, fazer Copa na Rússia, enfim, lugares que eles nem sabiam direito onde ficava, né? Então, uma das coisas que me dá muita satisfação é saber que eu provoquei orgulho nas pessoas que estão perto de mim, né? Nos meus pais, nas minhas filhas, enfim. E aí vou te perguntar, que é uma imagem assim que para mim é uma piração, quando... Primeiro que eu amo a minha mãe, sempre tem muito valor e tal, mas eu passei a dar muito mais valor a partir do momento que eu me tornei pai. Então você fala, nossa, sério que essa pessoa passou por tudo isso? E aí eu queria te perguntar a imagem, como é que era o seu Mário avô? Hoje você é avô. E como é que era ver ele com as meninas, assim? Você é um cara que conquistou e realizou muita coisa na vida profissional, mas como é que era olhar para essa imagem? Sei lá, que seja um domingo em família ou algo desse tipo. Você sabe que o meu pai sempre foi mais próximo das meninas do que minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa meio durona, meio, né? De não se envolver. Mas meu pai não. Meu pai, ele gostava de brincar com as crianças. Eu tenho foto dele sentado no chão com meu neto, quando ele era pequenininho, na casa dele, quando ele morava lá em Jundiaí, numa casa. Que legal. Então ele conheceu o bisneto. Conheceu. Que legal. Conheceu. A Serena também. Os dois conheceram os netos. E o meu irmão mais velho tem 2 netos também, então são 4 bisnetos, né? Então o meu pai sempre foi muito mais próximo de querer chegar perto, de querer brincar, de querer se aproximar. A Thalita hoje, a nossa personagem central aqui hoje, ela simplesmente é alucinada pelos avós. E não só os meus pais, mas o do outro lado, né, da mãe também. Ajuda a cuidar. Hoje eu e meus irmãos, a gente se divide no cuidado da minha mãe, né, que tá velhinha, já tá com 93, vai fazer 90 agora, hein? Meu pai morreu com 93, minha mãe vai fazer 90 agora em janeiro. E a Thalita é meu braço direito para ajudar a cuidar, porque a gente mora lá em Jundiaí, meus irmãos não, né? Então a gente está mais próximo ali do cuidado com ela. E eu não tenho dúvida que esse amor que a Thalita criou pelos avós vem dessa fase, né? De ser bem cuidada, de meu pai estar próximo, enfim. As 3 meninas gostam muito dos velhinhos, né? Então a ligação foi muito forte. O quanto você se vê, na hora que... ou se viu, né, em todos os momentos como pai, quando elas eram pequenas, quando elas foram ficando mais velhas, na adolescência, de você se olhar e falar assim, nossa, eu tô sendo muito igual ao seu Mário. Tipo, nossa, isso aqui ele fazia comigo certamente. Não sei, ou não cara, tanto, ou você já se acha mais diferente? Não, nem sei, talvez tenha sido, né? É duro você se colocar num lugar e observar o outro e tal. Talvez não, mas acho que a diferença fundamental é que eu tive 3 meninas, né? E meu pai teve 3 meninos, né? E o meu pai criou 3 meninos numa época muito diferente daquela na qual eu criei 3 meninas, né? Então as situações são um pouco diferentes. Mas eu tenho muita coisa do meu pai, né? Eu tenho muita coisa do meu pai. Aqui eu tô falando que nem um tagarela, mas eu sou um cara mais calado quando eu tô em casa, eu dou pouco palpite, eu só entro assertivamente para dar palpites em momentos. Meu pai também era muito assim, né? Em casa sempre foi minha mãe quem controlou muito mais a educação dos filhos do que o meu pai. Meu pai, ele entrava quando não tinha mais jeito, né? Quando era aquela crise geral, aí meu pai entrava. Era pro cartão vermelho. Era pro cartão vermelho, exatamente. Então, cara, na verdade, eu acho que eu devo ter muita coisa do meu pai, também no sentido do tratamento com as minhas meninas e tal. E talvez elas possam até falar mais sobre isso do que eu, né? Mas eu tenho muita coisa do meu pai, sou muito parecido com meu pai. E aí, assim, uma coisa que eu até escutei esses dias, o Clóvis de Barros, que é o filósofo, o professor, ele falando sobre a beleza da vida, que ela é finita, né? Que ela vai acabar, a gente só tem uma certeza. Quando a pessoa nasce, só tem uma certeza, que vai acabar, que um dia você vai morrer, você não sabe. A única diferença é que você não sabe o dia, não sabe precisar. E pensando nisso, né, de finitude e tudo mais, você acabou de falar, seu pai morreu aos 93 anos. Poxa, que vida, né? 93, acho que... Se pudesse pedir no melhor dos sonhos, eu assinava agora, 93. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que isso vai acabar, a gente não quer aceitar, né? Não quer viver nem acreditar que isso possa acontecer. E aí eu vou te perguntar sobre esse fevereiro, assim.
Apesar de 93, apesar de tudo isso, como é que é lidar? Uma vez eu conversei com um cara que também veio aqui, que ele falou assim, eu virei órfão aos 43, que ele perdeu, tipo, já tinha perdido o pai, depois perdeu a mãe. Não importa a idade que você tenha, né? Você tá perdendo seu pai. Tá perdendo seu pai, tá perdendo a sua referência, tá perdendo um cara que você conviveu com ele a vida inteira, na maioria dos casos, evidentemente. Você sabe que eu tô vivendo muito essa experiência da finitude, né? De perceber que a minha vida está se encaminhando para a parte final, né? Eu fiz 65 anos esse ano. Mas aí, pegando pela genética, você ainda tem mais uns 30 aí. Pois mas eu já vivi mais de 2/3, se eu pensar nesse sentido, mais de 2/3 da minha vida. E quando eu penso nisso, né, o que me vem à cabeça assim, não é o medo de morrer ou o medo de falecer, de a vida acabar. É o medo de perder a chance de fazer mais coisas com essas pessoas. Eu quero ver meus netos grandes, eu quero ver eles ou fazendo faculdade, ou fazendo o que quiserem da vida, ou casados ou não, mas eu quero ver o que vai ser deles, eu quero talvez ter bisnetos, né, enfim. Porque, na verdade, o que move a minha vida, como eu disse um pouco antes, é um pouco a vida das pessoas que estão próximas a mim, né? Então eu tenho pensado muito sobre essa coisa de... O momento certo, por exemplo, eu estou encerrando o meu contrato com a Globo brevemente, né? Então... E por que eu tomei essa decisão? Primeiro, eu e a minha mulher tomamos a decisão de voltar a morar em Jundiaí. Isso já vai fazer 2 anos, 1 ano e meio. A gente morou aqui em São Paulo um tempão, a gente começou a namorar em São Paulo, casamos em São Paulo, enfim. Embora a gente se conheça também lá de Jundiaí, mas a gente começou tudo aqui. E a gente resolveu ir para Jundiaí por quê? Minha mãe está lá, até pouco tempo meu pai estava, os pais dela estavam lá, o pai dela também faleceu, então as mães estão lá, as minhas filhas estão lá, os meus netos estão lá. Ou seja, as minhas razões de viver estão em Jundiaí. Então nós voltamos para lá para ficar mais perto de todo esse pessoal. E sobretudo para ver os netos crescerem. Para a gente conviver com o crescimento dos netos. Porque embora a minha mulher não seja avó de sangue das crianças, as crianças gostam dela como uma avó legítima, né? Então, e a gente fez esse movimento para mudar, para ficar perto deles. E acho que isso nos levou a perceber que a gente tem muito mais espaço na vida para fazer coisas que a gente gosta do que só trabalhar. É por isso, inclusive, que eu estou mudando o rumo da minha carreira, né, depois dessa minha passagem pela TV Globo. Porque eu quero ter mais tempo para ficar com esse pessoal. Então você vai percebendo que a vida, né, vai te entregando coisas e você percebe que tanta coisa que sempre foi muito importante, hoje já não tem tanta importância, né? Hoje, por exemplo, ir para uma Olimpíada, ir para uma Copa do Mundo, para mim já não tem o mesmo... Peso do que tá na festa junina. Peso do que tá na festa junina da minha neta. É exatamente isso, Bruno. É exatamente isso. E não desmerecendo a Olimpíada ou nada disso, mas pelo contrário. Não quero aqui acabar com o sonho de ninguém que esteja começando carreira e que queira ir para uma Olimpíada. Vá, porque é ótimo. Eu vou cobrir a Olimpíada de Paris, vai ser minha 8ª Olimpíada. 5 eu fui à Olimpíada, não estava no local da Olimpíada. Copa do Mundo eu fiz um monte também. E óbvio que quando você é jovem, você tem toda a energia, você quer fazer isso. Quando você vai envelhecendo e vai agregando outros valores à sua vida, você vai percebendo que tem coisas que agora já não são tão importantes, né? A Olimpíada hoje já não é tão importante na minha vida como a festa junina da Serena, que é a minha neta, ou a apresentação de bateria que o meu neto toca, né? Que ele está aprendendo a tocar bateria. Essas coisas hoje me enchem muito mais o coração. Então o envelhecimento vai te dando também uma certa sabedoria de perceber que, bom, eu tenho quanto mais? 30 anos? 20 anos? Então eu quero desfrutar desses 20 anos da melhor forma possível. E a melhor forma que eu encontrei junto com a minha mulher é de eu diminuir a minha carga de trabalho, começar a fazer outras coisas que me tomem menos tempo, porque eu quero viajar mais, eu quero ir mais na festa da minha neta, eu quero ir na formatura do meu neto, enfim. Essas coisas hoje me prendem muito mais. Bom, primeiro assim, a gente já vai voltar pro assunto pai e filhos, mas assim, a gente não vai deixar de escutar na batida, né? Que beleza, mas talvez não nessa intensidade. Agora você vai dar uma... O mercado hoje oferece possibilidades de você trabalhar menos, fazer projetos, né? Não ficar o tempo todo preso num contrato e tal. E você conquistou esse poder de liberdade de saber a hora de poder fazer. Milton, o leite vem do seu Mário? Do meu pai, o sobrenome é português? A família do meu pai, a origem dela é de Portugal. Eu sou Milton Rodrigues Leite. Os 3 nomes, tanto o Rodrigues quanto o Leite é do meu pai. Eu não tenho o nome da minha mãe, né? A minha mãe é Nelly
Quito Leite. O Quito é italiano. Então a família da minha mãe, a origem é italiana, do meu pai é português. Então, sempre que eu vou falar com alguém, acaba parecendo italiano. Por que eu só citei do leite? Eu sempre aproveito pra gente falar. Eu tenho uma amiga que é jornalista também. Hoje em dia ela não exerce mais. Ela foi pra Itália e ela abriu a Grombone Cidadania. E aí ela dá uma força pra ela dá uma força pra mim. A gente tá junto. E ela, pra quem tem descendência italiana, o Milton falou que é por parte de mãe, né? Que é o Quito. Eu sou pitinato. Então, se você tá assistindo Pai de Quem, a colônia italiana no Brasil é gigantesca, talvez do mesmo tamanho que a portuguesa. Sabe que Jundiaí, onde eu tô morando, é um absurdo. É absurdo que tem de gente com origem em famílias italianas. Tanto que tem um bairro lá, desculpa, não pode falar, fica. Lá tem um bairro que chama Colônia, porque é onde os italianos se fixaram quando mudaram para Jundiaí. A plantação de uva lá em Jundiaí começou com os italianos. Sim. Então tem um bairro que chama Colônia, exatamente porque ali era uma colônia de italianos que vieram para morar em Jundiaí. E eu tenho, acho que a família é grande, né? Porque vieram meu bisavô, 3 irmãos, separaram. Eu sei que tem família Piscinato em Campinas, eu acho que tem alguma coisa em Jundiaí também, enfim, primo do primo do primo. Mas o legal, a gente traz aqui, eu trago o trabalho da Amanda aqui, porque se você tem o sobrenome, você talvez tenha direito à cidadania. E ela faz essa pesquisa. Se você não tem informação, eu acho que a minha bisavó era italiana, ela primeiro faz a pesquisa genealógica para saber quem é, se realmente você tem, e depois você pode correr atrás da sua cidadania. Milton, que viajou bastante. Você tem cidadania portuguesa ou não? Não tenho, não. Não tem. Mas você que viajou bastante e agora tem a filha na Irlanda, faz uma diferença absurda você ter a cidadania, né? Você ser um cidadão. Tudo bem, o brasileiro ele aceita, todo mundo acha o brasileiro legal, mas assim, direitos legais você só tem sendo cidadão europeu, né? Você sabe que eu até comecei um processo a partir do meu pai, né? Pra gente tentar a cidadania portuguesa. E eu já nem pensava em mim tanto, né? Porque nessa fase da vida, eu pensava nas meninas, nas filhas, Sim. pensava nos netos, né? De repente, como eu para ir também. para a Europa, estudar, enfim. Mas aí meu pai ficou demente, ficou cada vez mais difícil de organizar as coisas nesse sentido. Agora, a minha mulher, a família dela está conseguindo, já chegaram, não sei que estágio lá da família, né, de você ir buscando os ancestrais, para daí, quem sabe, via a família da minha mulher, como a gente é casado, enfim, a gente conseguir também. Que legal. Faz toda a diferença. Então, se você tem aí o sobrenome italiano, quiser saber, procura no Instagram, tá lá, Grombone Cidadania. Eu recomendo, de verdade, não é algo, ela tá pagando o anúncio. Não, ela é uma pessoa que fez parte da minha vida, jornalística, inclusive, e ela mudou a vida dela. Ela e o Cris, que também é jornalista, foram para lá e hoje ela é amarradona em fazer isso. Ela curte conhecer a família das pessoas. Então, aproveita e vai lá. Agora, Milton, voltando, e aí eu vou só, desculpa, e você fale também o quanto você quiser. Você falou que seu pai chegou a ter algum tipo de demência ou alguma coisa desse tipo. Como é que foi esse fim de vida dele? E como é que é lidar? Porque aí a gente tá falando também, agora enquanto filho, os pais envelhecem, né? A minha mãe tá super bem e tal, ela tem mais ou menos a sua idade, mas é isso, às vezes eu olho pra minha mãe, eu vejo fotos da minha mãe com o meu filho mais velho e vejo com o meu filho mais novo agora, eu falo, caramba, o tempo tá passando, né? Como é que foi lidar com esses anos do seu pai e o que de fato ele teve, assim? Na verdade, Bruno, o que eu costumo dizer assim, a minha geração, e eu sou bem mais velho que você, né? A minha geração, como eu disse, eu tô na faixa, eu fiz 65 anos, a gente está enfrentando uma situação que as gerações anteriores não enfrentaram. Qual é essa situação? É você ter pais que duram muito mais. Eu me lembro dos meus avós faleceram ali 60, 70 anos no máximo, né? Meu pai faleceu com 93. Meu pai tem tias, tem primos que faleceram com mais de 100 anos. Então, nesse lado do meu pai, a coisa vai longe. A minha mãe já vai fazer 90, né? 90 anos agora em janeiro. E você passa a conviver com situações, né, no meu caso de filho, com as quais eu não tive chance de conviver antes, de ver meu pai cuidar do meu avô, né, porque não teve essa situação. Hoje todo mundo está indo cada vez mais longe, graças aos avanços da medicina, enfim. Então foi muito difícil. Primeiro você começar a perceber que alguma coisa estava esquisita. Eles vão dando sinais, né? A demência, meu pai não chegou a ter Alzheimer, mas ele teve uma demência que foi se prolongando, assim como a minha mãe, né? Minha mãe já tem um pouquinho de Alzheimer. Então, foi muito difícil. Porque você começa a perceber, você fala, puxa, mas aquele cara que sempre foi tão forte, meu pai, que sempre me ensinou tudo, meu pai que fazia tudo, hoje ele não consegue fazer as mínimas coisas porque a cabeça já não permite, né? Então, por exemplo, a primeira providência que nós tomamos, eu e meus irmãos, foi tirá-los de uma casa onde eles moravam em Jundiaí, porque era uma casa com escada, uma casa muito grande. Nós transferimos os dois para um apartamento, para um prédio que tem elevador, mas que tem gerador, que é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta. Sim. É importante para quem tem gente que está sujeito a ter que correr para o hospital, ter elevador e ter gerador no prédio.
Aí um dia eu falava assim, meu pai dirigiu até 85, 87 anos. Um dia eu virei para ele e falei, pai, você precisa parar de dirigir, não dá mais. E eu percebi como aquilo fez mal para ele, porque para a geração dele ter carro e dirigir é um negócio absolutamente fundamental, é uma demonstração de poder, né? Até que um dia ele foi tentar tirar o carro da garagem do prédio e não conseguiu. Ele ficou preso entre duas colunas. Aí ele percebeu que ele não conseguia mais. Ele virou para mim e falou, olha, acho que melhor, eu não quero mais dirigir o carro, não posso mais, não sei o que e tal. Aí quando a gente foi contratar uma cuidadora para ele, né, eu acabei contratando uma moça que dirigia para poder levar ele para cima e para baixo. Então são situações que você vai começando a conviver e que você não tinha noção de que seria daquele jeito, né? Você não teve, outra vez não veio o manual, né? Você não aprendeu antes com as outras pessoas como é que aquilo funcionava. Eu acho, por exemplo, que para as minhas filhas, se eu chegar na situação que meu pai chegou, a idade dele, com a demência dele e tal, as minhas filhas já terão tido uma experiência dos avós. Então foi muito difícil, né? Você ir percebendo que aquelas pessoas que te construíram, né? Que ajudaram a você ser o que você é, que elas já não têm mais força, elas já não lembram das coisas, Eu me lembro que uma das coisas mais chocantes que aconteceram na minha vida, já o meu pai velhinho, né? Já com demência, um dia eu cheguei lá, ele estava deitado, eu fui lá no quarto falar com ele, ele olhou para mim e falou assim, e você é quem? É a pior coisa, a pior sensação que você tem é essa, o seu pai não te reconhecer. Mas era esporádico, assim, daí 2 minutos ele lembrava quem eu era, enfim. E assim, o fim do meu pai nem foi tão doloroso, porque apesar dessa coisa da demência, ele foi parar no hospital porque ele estava com sangramento, a gente não descobria de onde era. E aí, quando ele entrou no hospital, fizeram uma endoscopia e descobriram que ele estava com câncer de estômago. Mas ele nem sofreu tanto, na verdade, assim, foi muito rápido, né? Esse momento em que ele ficou doente, faleceu, enfim. Mas é muito difícil, Bruno, é muito difícil você ir convivendo com as coisas que vão avançando. E uma vez uma geriatra do hospital, onde minha mãe uma vez ficou internada, ela veio para mim e falou assim, olha, a demência é que nem uma escadinha, né? Essa coisa da cabeça. Então, quando você desce um degrau, por alguma razão qualquer, nunca mais você vai conseguir subir esse degrau de volta. Você vem para cá. Aí, numa próxima vez, você ficou internada, você teve uma doença um pouco mais séria, você desce mais um degrau, mais 2 degraus, e você não retorna aos degraus anteriores. Então, é só para baixo, né? Acho que aí entra um pouco do que você falou de aproveitar a vida, dessa voltar para o Jundiaí. Tipo, lógico que você tem muito degrau pela frente ainda, mas você quer viver o máximo ali. Exatamente, você quer aproveitar. Porque a minha decisão, por exemplo, de parar de trabalhar muito agora foi o quê? Eu olhei 65 anos. Eu tenho quanto mais saudável, né? Quantos anos mais saudável para viajar, para carregar meus netos no colo, para correr na rua. 20 anos, 15 anos, enfim, né? E que você faz essa conta, né? Você fala, então eu tenho esse período aqui eu vou ter que aproveitar. E que loucura, assim, você estava falando sobre, né, o seu fim de ciclo no Grupo Globo, na Globo, e aí no ano em que seu pai faleceu, eu falo que a vida ela é muito doida, né? Tem ciclos que acontecem, começa coisas... Então deixa eu te contar uma outra coisa que é mais doida ainda. Eu tava no Rio, no carnaval desse ano eu fui pro Rio, eu ia transmitir o Campeonato Mundial de Natação, que começava num domingo de carnaval e ia até o outro domingo. Eu ia ficar até sábado no Rio, eu ia passar a semana do carnaval lá. Cheguei no Rio no sábado, comecei a fazer o Mundial. Na terça-feira de carnaval, o meu sogro, pai da minha mulher, faleceu. Ficou doente de um dia para o outro também, foram 3, 4 dias. Ele faleceu na terça-feira de carnaval. Eu peguei meu carro, eu não consegui avião, né? Meio do carnaval no Rio de Janeiro. Aluguei um carro no Rio, vim de carro para Jundiaí de madrugada, de terça para quarta, para ficar com a minha mulher, porque meu sogro faleceu. Isso foi na quarta-feira, ele foi enterrado na quinta-feira pós-carnaval. Na segunda-feira seguinte, meu pai foi internado e ele faleceu na quinta-feira, se não me engano. Nossa, também. Intervalo de 10 dias, em 10 dias nós perdemos os 2 velhinhos. Então foi assim, pra gente, e no mesmo período que eu já estava conversando com a Globo para encerrar o meu contrato com eles, porque foi exatamente nesse período do carnaval que eu conversei com eles. Então, na verdade, assim, a minha vida não rolou esse ano, ela capotou de uma forma inacreditável. E nós fomos tentando administrar, enfim, e vamos ver o que vai ser daqui pra frente. E alguma coisa vai ser, e sempre vem, é isso, a gente acha que os ciclos vão acontecer coisas tem positivas. 2 lados, sempre. Falamos sobre as filhas, sobre o seu Mário, e aí eu quero saber assim, quando é que você soube que você ia ser avô? Quem é que contou e você já estava cobrando? Você já falou, e aí pessoal, vamos aí que eu tô pronto para ser vô ou não? Sem pressa, chegou a notícia. Não, você sabe que assim, você só percebe como é bom ser avô quando você é avô, né? Porque antes as pessoas, vai lá estragar o neto. E não é bem assim, vou dar detalhes a respeito disso. Mas é assim, quem teve filho primeiro foi a minha caçula, Gabriela. O Ângelo é filho dela, fez agora 10 anos.
E tem uma outra história muito curiosa. Eu tava narrando um jogo quando o meu neto nasceu. É mesmo? É. Que Mas demais. antes eu vou contar como é que foi Um dia minha filha me liga. Ô pai, eu tô precisando ir pra São Paulo, eu vou na casa não sei de quem, eu vou levar... Porque eu morava em São Paulo e ele em Jundiaí, né? Vou levar um negócio aí, eu queria dar uma passada na sua casa, preciso te deixar uma coisa. Eu falei, tá bom, tô aqui em casa e tal. Aí chega minha filha. Ela entra e ela vem com... Como se fosse um pergaminho, um papelzinho enroladinho assim, com uma fita. Ela falou, isso aqui é pra você. Aí eu abro, ela tá escrito assim, parabéns, vovô. Lá vou eu chorar de novo. E aí ela anuncia que ela tava grávida. Grávida do Ângelo. Chorão, né, cara? Que bom, mas que delícia. Que momento inesquecível. E foi assim que eu fiquei sabendo que eu ia ser avô do Ângelo. Te derrubou. Ela derrubou completamente. Isso deve ter sido final, acho que foi comecinho de 2014. Aí ela tá grávida e tá chegando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Na sexta-feira, antes da Copa do Mundo, a Copa do Mundo começava na semana seguinte, se não me engano, numa quinta. A Copa do Mundo começou num dia 12 de junho, que era dia dos namorados. Na semana exatamente anterior, na sexta-feira, exatamente, a Copa começou dia 12, que era uma quinta. Na sexta-feira anterior, que era dia 6 de junho, o Brasil fez um amistoso contra a seleção da Sérvia no Morumbi. E eu fui escalado para narrar, dia 6 de junho. De manhã, e o jogo foi à tarde aqui no Brasil, né? Foi às 4 da tarde, eu acho. De manhã, minha filha me manda uma mensagem assim, pai, eu tô indo pra médica, pra pediatra, pra obstetra, sei lá. Porque eu senti umas dores de madrugada, tem um sangramento e tal, mas ela acha que não é nada, ela só quer dar uma checada se tá tudo bem. Eu vou pro hospital, ela vai fazer um exame em mim lá. Falei, tá bom, filha, qualquer coisa me avisa, tô indo pro jogo e tal. E tô indo pro jogo. Isso, final da manhã, né? Aí, um pouco antes de a gente entrar no ar, eu tava com o Noriega e tava com o Belletti como comentarista. Pouco antes de entrar no ar, ela falou, ela acha que vai nascer hoje. E eu tô lá, né? Eu sei que eu narro o jogo, narro todo o jogo. O Brasil ganhou, se não me engano. Quando acaba o jogo, que eu chamo o pessoal lá do gramado, os jogadores estão saindo lá, eu tô aqui na cabine com o Noriega e com o Belletti. Começa a entrar no meu celular, e eu não costumo ficar olhando esse celular durante o jogo, né? Mas eu percebo que faz plim, 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 um atrás do outro. Eu abri o celular, meu genro, da sala de parto, me mandando um monte de fotos que o meu neto tinha nascido. E isso tá acabando de transmissão ali. Entra uma foto atrás do outro, eu já tô vendo o menino ali no colo da mãe, não sei o quê. Aí eu viro pro Noriega e falei, Noriega, meu neto nasceu. Puta, aquela coisa na cabine. A gente não podia falar nada, porque a gente tava no ar. Sim. Noriega pega o talkback, aquele que a gente fala com o caminhão, né? E avisa o coordenador. Neto do Milton acabou de nascer. Só falou isso. O que eles fazem? A hora que sai todo mundo, a gente vira pra câmera pra fazer o encerramento da transmissão. O que eles fazem? Eles põem aquela bolinha na tela, sabe quando sai gol? Plim, né? Põe a bolinha na tela e o Noriega entra e fala, ó, esse gol que apareceu aí é o neto do Milton que acabou de nascer. E aí nós fizemos 3, assim, um embala neném do bebê pra câmera. Enfim, foi assim que o meu neto foi anunciado pro mundo, né? Em rede nacional, no jogo da seleção brasileira. Angelão chegou com tudo. E você sabe que, por coincidência, a minha neta, que nasceu em 2019, ela fez 5 anos agora, ela nasceu dia 7 de julho. Em 2019, eu fui pro Rio, eu tava no Rio. Naquele final de semana, ela nasceu num domingo. Porque era o Campeonato Mundial Feminino de Futebol que estava acontecendo. E eu fui escalado para fazer a final do Mundial Feminino num off-tube lá no Rio de Janeiro. Não lembro onde era o Mundial. Cara, eu lembro assim, que nós estamos ali, fizemos pré-jogo, aquela coisa toda, estamos preparados para entrar no ar, para começar o jogo, os times entrando, se alinhando para tocar o hino. Entra a coordenadora na minha vida. Olha, a sua filha ligou aqui para dizer que a sua neta nasceu e que tá todo mundo bem. Como é que eu transmito o jogo? Eu comecei a chorar. E tava no meio do hino, né? Eu falei, caralho. Aí eu falei, ó, vocês vão me desculpar, minha voz tá meio embargada, mas é que a minha neta acabou de nascer. No dia da final da Copa do Mundo Feminina de 2019, a minha neta nasceu. Que loucura. Então os dois escolheram momentos assim incríveis. E eu lembro que eu peguei, no mesmo dia eu saí o jogo foi assim, começo da tarde. Peguei um avião, vim pra São Paulo, meu carro eu fui até minha casa, meu carro tava lá, peguei meu carro, fui pra Jundiaí ainda pra ver minha neta na noite do dia 7 de julho que ela nasceu. E quem é o Ângelo e quem é a Serena? A Serena leva um nome de uma super atleta, né? Que também não era muito serena dentro de quadra, era um animal dentro de quadra. Menos serena. Ela é um espeto, ela não para um minuto, ela é muito enérgica, ela é muito...
Viva! Ela não para. É bem diferente do Ângelo. O Ângelo é um garoto mais calado. O Ângelo é muito inteligente. Os dois são muito inteligentes, mas o Ângelo ele é muito ligado em dinossauro, agora o negócio de Pokémon. Ele disse que ele vai ser paleontologista. Aí outro dia eu falei, ô Ângelo, onde é que você vai fazer a faculdade de paleontologia? Ele falou, não, vou. Paleontologia não é uma faculdade. Você faz um curso para se especializar e ser paleontólogo. Ou você vai fazer história, até isso eu nem sabia, né? Ele que me ensinou. Porque ele é fissurado no negócio de dinossauro, você perguntar, ele sabe todos os nomes, sabe tudo o que é, enfim. E ele é muito carinhoso, é uma figura muito querida, ele é muito de vir abraçar, de ficar no colo, ele adora um aconchego, né? A Serena já é mais fogueteira, ela é mais espalha brasa, né? Serena, realmente, ela só tem um nome. Mas é uma criança muito viva, muito divertida, muito alegre, enfim, eu sou apaixonado pelos dois. E a minha neta tem uma coisa, já que a gente está falando de hereditariedade aqui, foi a Felizarda que herdou os olhos da minha mãe. Porque minha mãe, ela tem olhos azuis, mas de um azul tão bonito. Os olhos da minha mãe são incríveis. Minha mãe teve 3 filhos, teve 5 netos. 5 netos. Ninguém herdou o olho azul dela. Já são... Na última bisneta, né, que é a minha neta, ela veio com os olhos da minha mãe, que são absolutamente iguais aos olhos da minha mãe. E os dois, a Serena mais espivetada, você falou que o Ângelo é mais ligado aí dinossauro, uma coisa mais inteligente, mas eles gostam de assistir o vovô, eles gostam de esporte, tipo, já é uma outra geração. Você sabe que o Ângelo ele pratica até alguns esportes porque ele gosta muito de convivência, né? O Ângelo é o garoto da convivência. Então ele já jogou um pouquinho de tênis, ele já estava fazendo basquete até pouco tempo na escola, vôlei, ele fez na escola também. Mas eu percebo que é muito mais pela convivência do que efetivamente... Não liga para o futebol, não entende nada, não sabe. Ele até sabe o que o avô faz, ele faz sucesso na escola por causa do avô, né? Porque quando eu vou nas festinhas da escola, lá o avô do Ângelo, que é o cara da televisão e tal. Mas ele não tá nem aí, ele não liga para futebol, não liga para time, não liga para nada. Eu acho que a Serena vai ser mais. Ela ainda é muito pequenininha, né? Ela tem 5 anos. 5 ainda. Eu acho que ela vai ser do skate, eu acho que ela vai ser do esporte radical, entendeu? E provavelmente vai gostar de jogar futebol, né? Porque ela tem mais essa coisa meio da energia, daquela coisa de não parar nunca em um momento. Então a Serena talvez tenha mais chance de saber. É mais legal ser pai ou ser vô? Essa é uma pergunta muito difícil. Essa é muito... Talvez a pergunta do $1 milhão. Na verdade, eu acho assim, as duas coisas são ótimas, eu acho que elas têm patamares parecidos. O que eu acho é que, na verdade, elas te encontram nessas funções em momentos muito diferentes da vida. Quando você é pai, você ainda está tentando firmar... Normalmente, eu estou falando disso em termos médios, né? Do pessoal, galera total. Cada um tem um jeito, a vida de cada um tem um jeito, né? Mas na média da população, em geral, quando você tem filho, e hoje até as pessoas estão tendo filho mais tarde, mas na minha geração era mais cedo que se tinha filho, você está tentando firmar carreira, no meu caso nem faculdade eu tinha terminado, você precisa se esforçar muito, às vezes você está, como eu estava, né, num emprego de salário menor, porque eu trabalhava no interior. Então a vida é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, né? Te pega num momento difícil. Quando você é avô, e eu estou falando de novo no meu caso particular, eu já estava com a carreira consolidada, eu já estava com o trabalho resolvido, enfim. Você tem mais tempo para pensar no que está acontecendo, para ver as coisas acontecerem, para acompanhar as coisas acontecerem, né? Então acho que pega em momentos muito diferentes. Mas assim, eu adoro ser pai. Adoro ser pai. Acho que me saí razoavelmente bem como pai, embora eu sempre me cobrasse muito quando era mais novo. E adoro ser avô. Adoro ser avô e acho que estou indo bem como avô, porque as crianças gostam muito de mim. E não tem esse papo, pelo menos lá em casa não tem. O avô é o que estraga, o avô é o que estraga. Não. O segredo do sucesso para ser um avô, que as crianças gostem, é você ser disponível. Atenção, anotem, isso é um conselho, disponível. Se o meu neto quer sentar no chão para brincar de dinossauro, eu sento com ele no chão e brinco de dinossauro. Se a minha neta quer passar batom em mim, quer pintar meu olho... Eu estava até, aqui agora saiu, mas eu estava até ontem com um decalcomania do Olaf, que é o personagem da Frozen, porque ela pôs um nela, ela quis pôr em mim e ficou. É você ser disponível. Eu acho que esse é o grande segredo de você conquistar coração, não só de neto, mas de criança em geral. É você estar disponível para fazer aquilo que interessa a eles e não a você. Milton, a gente já está caminhando para o fim. Eu queria primeiro te perguntar uma coisa que ultimamente eu tenho perguntado aqui no programa. Nome pai de quem, enfim. E aí depois, lendo muito, eu gosto de ler algumas coisas, a referência, né, com religiosidade e tal. Muita gente se refere a Deus como pai, né? Pai. Qual é a sua relação com esse pai, ou se você não se chama dessa forma, como é que é a sua relação com
com Deus, né? Olhando, poxa, nessa vida aí, não só as coisas positivas profissionais, mas principalmente pessoais, né? Olhar para uma família que você tem aí 4 filhas, como você disse, 2 netos. Você tem essa relação com ele lá do seu jeito? Você sabe que a minha família original, né, meus pais, eles eram católicos, a gente ia na igreja e tal, e fiz primeira comunhão, fui batizado, fiz primeira comunhão. Eu me lembro, inclusive, que a escola, o primário, né, que naquele tempo era primário, ginásio, colegial, né? Eu me lembro que os primeiros anos, o que hoje seria o começo do ensino fundamental, eu fiz uma escola que era religiosa, que era ligada à igreja do bairro, né? E eu lembro que eu ia na igreja de domingo, toda a missa eu ia, porque o padre só deixava a gente jogar futebol de salão depois da missa, se a gente fosse na missa, né? Então a gente tive essa criação católica. Mas quando você vai crescendo, e foi o meu caso, né? Eu comecei a questionar um pouco os dogmas católicos, as coisas, os rituais católicos e tal. Fui me afastando de igreja. Por exemplo, eu já casei 2 vezes, não casei na igreja, em nenhum deles. Porque hoje eu não concordo muito, mas respeito, não tenho nada Sim. contra quem frequenta. E esse ano foi um ano de muita missa, de muito velório, porque meu pai morreu, meu sogro morreu, um grande amigo da minha sogra morreu, enfim, um grande amigo meu, jornalista, faleceu agora há pouquíssimo tempo, Pedrinho Fávaro, que trabalhou aqui em São Paulo também. Então esse ano foi um ano de muito velório, de muita missa, mesmo eu não sendo católico mais. Houve um momento na minha vida, quando as meninas eram muito pequenininhas, quando a gente morava em Jundiaí, que a gente frequentou muito centro espírita. As meninas tiveram formação inicial em religião dentro do espiritismo, tanto que só a mais nova é batizada, porque ela quis se batizar quando foi casar, porque o marido, a família era católica, então ela se batizou para poder casar na igreja com o marido, aquela com quem eu entrei na igreja. A Thalita e a Clara até hoje não são batizadas, elas foram criadas com os preceitos ali do espiritismo. E se eu acredito que tem alguma coisa, né? Tem um Deus, tem uma parte espiritual, porque eu acho um desperdício a gente fazer tudo que a gente faz aqui, a existência humana não ter nenhuma consequência depois, ou não ter nenhuma continuidade depois. Então, se eu pudesse te dizer em relação ao que eu sou hoje, estou muito mais ligado ao espiritismo do que a qualquer outra religião. Legal. E aí, assim, antes da gente... Você falou de jogar futebol. Você jogava futebol? Jogava bem, Milton? Não, jogava. Melhor narrador? Muito melhor narrador. Eu sempre pratiquei muito esporte. Muito, Legal. Sempre, quando era garoto. Jogava bola na rua, depois eu fui fazer judô num clube que eu era sócio lá, mas fiquei pouco tempo. Voleibol foi o esporte que eu mais pratiquei, né? Lá em Uberlândia, ainda comecei a jogar lá no time da cidade, Uberlândia Tênis Clube. Quando eu vim para Jundiaí, continuei jogando, fui para jogos abertos, jogos regionais, enfim. Vamos lá, Milton. Para fechar, eu vou fazer 3 perguntas e depois um depoimento. Primeiro o que é ser avô do Ângelo e da Serena? Olha, eu diria para você que é uma bênção, né? Eu não sabia que era tão bom ser avô e hoje eu lamento não ter sido avô antes. É a coisa mais incrível da minha fase de vida, né? É ter 2 criancinhas tão próximas e de quem a gente gosta tanto e poder ajudar a indicar caminhos. E o que é ser pai da Thalita, da Clara, da Gabriela e, desculpa... Laura. E da Laura. O que é ser pai de 4 meninas? Bom, primeiro é uma responsabilidade monstro, né? Porque é aquilo que a gente falou várias vezes aqui. Você ajuda a botar no mundo, né? Então, cria-se um vínculo de responsabilidade, né? Que para o qual muitas vezes a gente nem está preparado, né? Então, se eu pudesse apontar tesouros na minha vida, são essas 4 pessoas. São a Thalita, a Clara, a Gabriela, a Laura, que não só eu ajudei a encaminhar, mas elas me ajudaram muito na minha formação como ser humano, né? Então, eu acho que é uma relação indestrutível, uma relação que faz falta quando a gente não está perto, enfim. Falam que a gente tem muito que ensinar os filhos, né? Mas às vezes, acho que quase 50% eles ensinam muito a gente, né? A gente vem aqui, eles ensinam, da hora que eles chegam, a gente vai aprendendo. Não, e eu percebo que eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu não era pai, ou logo depois que fui pai, com o que eu sou hoje, não tenho dúvida. E o que é ser filho? Independente, né, desse ano ter sido um ano triste, mas o que é ser filho sempre será do seu Mário? Cara, ser filho do meu pai é ser, sobretudo, agradecido, né? Porque eu não tenho dúvida que se eu conseguir muita coisa na minha vida, e acho que tenho uma vida bem vencedora, produtiva e tal, eu devo muito a ele, né?
por tudo que eu vi ele fazer, por tudo que ele me ensinou, mesmo sem falar muito, mesmo sem precisar gritar, ou levantar tom de voz, ou apontar dedo. Só com as coisas que ele fazia e eu vi ele fazer, ele me encaminhou na vida, né? Então eu acho que se eu sair do jeito que saí, né? Claro que a minha mãe tem participação nisso também, né? Mas Lógico. o meu pai sempre foi o meu espelho. Ele foi a pessoa na qual eu botei os olhos e falei, eu quero ser que nem ele. E para fechar assim, a ideia do podcast, ela surgiu para falar sobre paternidade e sobre... Cada um vai ter a sua paternidade, o seu jeito, mas acima de tudo, eu acho que paternidade é amor, né? Você falou uma palavra aí importante sobre os seus netos, mas acho que para a vida, disponibilidade, né? Você se entregar, você entregar parte da sua vida e eu brinco aqui que falo assim, se você... eu não quero ter filho, realmente, não tenha. Isso é uma... Se isso tá na sua cabeça, não tem nada de errado nisso, né? Tudo certo, tá tudo bem. Eu acho, inclusive, importante a gente parar com essa coisa de a pessoa tem que ter filho. Não, vai ter filho se você quiser ou se você realmente quer ter. Agora, o que você diria para alguém que, para terminar, e aí o seu recado, eu falo muito, todas as vezes eu pergunto para alguém aqui, né? Tem gente que tá prestes a ser pai, tem gente que tá numa situação difícil, às vezes com filho pequeno ou com coisas que estão acontecendo na vida. O porquê ser pai? Se você fosse falar assim para alguém, não... Vai ser pai. Vai ser pai por quê? Olha, em primeiro lugar, porque você cria um vínculo que eu acho difícil você criar com qualquer pessoa no planeta, se não for uma ligação de sangue tão forte, de sangue até entre aspas, né? Porque pode ser um pai adotivo que cria o mesmo vínculo, né? Eu acho que não existe, né, na existência da gente como ser humano, uma ligação tão forte, tão duradoura e tão necessária, né? Como ser pai, ser filho, porque você cria uma intimidade, você, ao mesmo tempo que você ensina, que você aponta caminhos, você recebe de volta, né? Aquilo que a gente falou da aprendizagem também de quem é pai, né? Em relação aos filhos. Eu acho que não existe ligação mais forte do que pai e filho, ainda mais quando você cria esses laços de amor, né? Porque ela é sobretudo uma relação amorosa. E eu tenho certeza, né, que a melhor coisa que já me aconteceu na vida foi ser pai. Ser pai de 3 meninas incríveis depois e adotar uma 4ª, por isso que eu digo que não é só laço sanguíneo, né? A gente tem laços de amor que acabam compensando o sangue que não tem. Então acho que se você quer ser pai, seja, mesmo que você ache que não tem capacidade para... A gente sempre acha capacidade, a gente aprende a ser pai no dia a dia, nas relações, na troca, né, que você tem com seus filhos. Então, eu não tenho dúvida, né, que se eu pudesse escolher uma das coisas que eu já fiz na vida que mais me gratificam, essa coisa é ser pai. Que beleza! Que fácil! Que fácil! Se você assistiu até o final, quis escrever que beleza no YouTube. Milton, eu queria de verdade agradecer. A gente já tinha se encontrado algumas vezes, poucas, né? Eu trabalhei durante muito tempo com a filha do Milton, a Thalita, é uma amiga do coração. A gente faz aniversário muito perto, já fizemos festas de aniversário juntos. E ela sempre brilha muito o olhar dela ao falar de você, né? Assim, a gente percebe nitidamente o orgulho que ela tem e o amor que ela tem. Acredito que seja assim com todas as filhas, conhecendo um pouco mais da sua história agora. Queria te agradecer por você ter vindo até aqui, disponibilizar o seu tempo. Queria dizer que eu sou um fã, sempre fui da forma, o jeito como você narra e traz o esporte pra gente, a emoção. E agora eu sou mais fã ainda, porque eu na minha vida, talvez a grande referência da minha vida foi meu avô paterno, do qual eu sinto muita falta. E vendo você falar dos seus netos, dos seus filhos, eu sou mais fã ainda. Obrigado. Ô Bruno, quem agradece sou eu. Você sabe que eu tenho recebido muito convite, né, para podcast, para programas e tal, até em função dessa coisa da saída da Globo. E não dá para aceitar todos, e eu seleciono, e na verdade, não só porque eu já te conhecia, porque a gente já trabalhou junto, mas porque foi indicação da Thalita. Então tudo que a Thalita fala, ó, acho que é legal fazer, eu vou e faço, porque... Como eu costumo dizer lá em casa, é a melhor jornalista da família, é a Thalita. Então eu vou muito na dela. Te agradeço muito, é sempre bom falar de filha, é sempre bom falar de neto. E espero que todo mundo curta tanto quanto eu ser pai, ser avô, porque é bom demais. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, valeu. Espero que ele tenha gostado. E sigam aí o canal para ver o próximo pai de quem.